meus queridos amigos. Eu sou Adão, da entidade monádica da civilização pleiadiana, falando mais uma vez, através do meu escriba, Zingdad. Hoje, desejo falar diretamente com as sementes das estrelas do planeta Terra. Todavia, mesmo que você não ache possível que você mesmo, seja uma semente das estrelas, convido-os a ler, ouvir este comunicado, pois penso que qualquer um, com a mente aberta, encontrará algum valor nele. Então, minhas caras sementes das estrelas, tenho muito para compartilhar nesta atualização. Muitos pontos a tocar sobre como chegar em meu ponto final. E este ponto final é um convite para que se lembrem de quem realmente são, para que possam entrar em seus divinos poderes criativos, para que possam fazer o que pretendiam antes de nascer nesta presente encarnação, e para que possam participar da criação de uma nova era dourada da humanidade. Então, há muito a dizer. Este é o melhor lugar para começar a falar sobre os contratos assinados de todas as sementes das estrelas antes de virem para a Terra. Toda essa informação serve para provocar profundamente em suas memórias lembranças de um lugar distante e de um tempo vivido há muitas vidas, de quem eram, da coragem e auto-sacrifício que os levaram a escolher como fizeram, e dos compromissos que fizeram a si mesmos sobre como agiriam, como iriam ajudar, como iriam curar a si mesmos, como se lembrariam e como iriam curar os outros, da forma como fizeram. Trata-se de o contrato para as sementes das estrelas. Existem 6 ingredientes no contrato de cada semente das estrelas que precisam ser lembrados. Eles são conhecidos como o convite, a quebra, o reparo, o presente dado, o retorno e a rescisão. Discutirei esses ingredientes um por um. O primeiro é o convite. Como sementes das estrelas, vocês elevaram-se para a autoconsciência a partir da matriz de uma civilização planetária noutro lugar desta galáxia, nas Pleiades, por exemplo. Depois do alvorecer das suas consciências, naquele mundo distante, evoluíram espiritualmente, elevando-se através das densidades de consciência e através de numerosas encarnações em seus planetas natais. Em algum momento, chegaram a ser considerados uma alma avançada, pronta para se graduar de encarnação na densidade de consciência de seu planeta atual, para a próxima densidade mais alta de consciência. Então vocês teriam recebido um convite, um presente, uma oportunidade para desenvolverem a vida de acordo com tudo aquilo que receberam em todas as suas encarnações. Um rito de passagem para todos aqueles que evoluíram ao longo do caminho do serviço para os outros. Quando você recebe, você devolve, pelo menos o mesmo tanto que recebeu. Existem várias maneiras de retribuição nessa conjuntura. Uma delas é o comprometimento através de um contrato de semente das estrelas, concordado em deixar o conforto e a segurança de suas famílias de alma e lar espiritual, para se aventurar e encarnar num grupo totalmente diferente do seu. Ao fazerem isso, se comprometem, primeiramente, a reduzir as suas consciências para a frequência vibratória da civilização que estarão visitando,
Afinal, não poderiam nascer entre eles se não estiverem numa densidade igual à deste mundo, o mundo deles. E então concordaram em ir e despertar, retornando a si mesmos aos seus estados anteriores de consciência, enquanto estiverem entre eles. E esse é o coração do contrato de semente das estrelas, que vocês irão voltar aos seus estados anteriores de consciência enquanto estão lá, neste planeta, enquanto viverem nesta cultura extraterrestre. Talvez ainda não compreendam intuitivamente o grande presente que estarão dando ao fazê-lo. Todavia, verão, já que todos são um, que o que estiveram fazendo a si mesmos também estarão fazendo para os outros. E que se fizerem esse trabalho de autocura no planeta, disponibilizarão para os outros, neste planeta, o mesmo caminho de cura que trilharam. Não precisarão falar nenhuma palavra a nenhum deles. Basta apenas curarem-se a si mesmos, enquanto estão dentro daquela grade de consciência planetária. E isto é, por si só, um magnífico presente para aquela civilização. Obviamente, desde que por natureza sejam seres amorosos, bondosos e de bom coração. Se encontrarem alguma coisa que vale a pena compartilhar com outras pessoas, irão compartilhá-la. Se vocês podem ajudá-las, assim o farão. Se puderem servir, ensinar, curar, irão fazê-lo. Estas serão suas naturezas básicas, tendo evoluído para um nível elevado, numa sociedade SPO, ou Sociedade de Serviço para os Outros. Desta forma, não só irão curar naquele planeta extraterrestre, mas certamente também terão algum tipo de doador de presentes, como realmente são. Sementes das estrelas são profundas bênçãos onde quer que vão. E quando concluírem seus processos de retorno a seus níveis anteriores de consciência e suas encarnações neste planeta chegarem ao fim, então poderão retornar aos seus grupos de almas, em casa, tendo com elas uma triunfante e prazerosa reunião, no mais alto nível de consciência em que vocês habitam agora. E foi assim que receberam o convite. Estavam vivendo entre seus familiares de almas, em seus planetas natais, e alcançaram um alto patamar em suas evoluções espirituais, estando prontos para passarem para as próximas fases de suas jornadas de alma. E quando intencionaram os seus grandes serviços, foram abordados por um mestre de regresso. Vou lhes contar mais sobre ele daqui a pouco. Então, um ser reverenciado de grande sabedoria e avanço aproximou-se de vocês para informá-los de que haviam sido selecionados, se estivessem dispostos. Vocês foram selecionados por terem o temperamento e o avanço adequado para os desafios e as lutas de um contrato de semente das estrelas, num dos muitos planetas em evolução nesta galáxia. Depois que concordaram com este nobre empreendimento, um rigoroso processo de treinamento e preparação começou. Vocês foram informados sobre os vários planetas na galáxia que precisavam de sementes das estrelas. Planetas cujos conselhos planetários tinham lançado apelos para contratos. E então escolheram um destino para os seus grandes serviços. A Terra, neste momento, um destino bastante focal. É o maior destino para pleiadianos sementes das estrelas. E existe uma série de razões para isso. Uma delas é a estreita relação familiar entre os pleiadianos e os humanos da Terra. Outra é a grande necessidade da Terra neste momento.
também há o fato do alto grau de dificuldade e desafio. Na verdade, a Terra é considerada a tarefa mais difícil de todas. E os pleiadianos são, por natureza, muito corajosos. Alguns diriam temerários, sempre dispostos a se entregarem aos seus empreendimentos mais desafiadores. No entanto, acima de tudo, estamos aqui em grande número, devido à importância crítica para toda a galáxia, que a população humana da Terra consiga o processo de ascensão que está sendo tentado aqui. Isso nunca foi feito antes, e se houver êxito, irrevogavelmente, isso irá alterar as relações galácticas. Terminará, de uma vez por todas, as guerras interplanetárias que têm nos assolado desde o início dos tempos. A razão pela qual a Terra é tão crucial é complexa. No entanto, vou explicá-la rapidamente, da maneira mais simples possível. No momento, desejo que entendam que esta é uma missão verdadeiramente crucial e de importância galáctica, literalmente. Não posso imaginar uma outra maneira em que vocês poderiam prestar um serviço maior do que este, de contrato de semente das estrelas no planeta Terra, nessa conjuntura em particular. Muitos pleiadianos estão aqui agora, entregando seus grandes presentes. Antes de virem para cá, vocês, os contratados, teriam passado algum tempo sob a tutela dos referidos mestres de regresso. Estes são seres que já completaram seus contratos de semente das estrelas, ascenderam as suas consciências em seus planetas de destino e voltaram para ensinar o que sabem. Vocês foram preparados, treinados e ensinados pelos mais respeitados de todos os mestres de regresso, aqueles que tinham retornado das suas missões na Terra e que lhes informaram o que poderiam esperar. Eles ficariam impressionados com as grandes dificuldades inerentes a esse empreendimento. O risco de se perderem por muitas vidas nessa realidade, o choque da aculturação da harmoniosa cultura pleiadiana à abrasiva e agressiva cultura terrana, o ruído psíquico sobre a Terra que pode levá-los à beira da insanidade e desabilitar suas habilidades espirituais inerentes, o desafio de saberem que são diferentes dos seres humanos terranos, embora não sabendo porquê e não se lembrando das suas missões, a dor do isolamento que a maioria experimentaria como resultado de encarnarem sozinhos entre um mar de estranhos, a dor de serem sempre considerados esquisitos, estranhos e até mesmo perturbados por simplesmente falarem e agirem de uma maneira que é certa, boa e verdadeira para vocês. Tudo isso e muito mais foi informado em suas instruções. Também foi falado das incríveis maravilhas da Terra, por exemplo, a beleza natural e a diversidade que está além dos paralelos. E então, estando devidamente preparados, o contratante das sementes das estrelas permitiria o início do grande serviço. O segundo item é a quebra. A parte mais difícil do cumprimento de um contrato de sementes das estrelas é o que acontece em primeiro lugar, com a finalidade de reduzirem as vibrações espirituais das altas quarta, quinta ou talvez sexta densidades nas quais residiam antes do início dos seus contratos para a baixa terceira densidade em que vocês deveriam entrar para o seu serviço sobre a Terra. Primeiramente, precisariam passar por um processo ou um contrato chamado de a quebra. Os termos do contrato, a quebra de cada semente das estrelas, são combinados antecipadamente entre cada semente perante seus guias espirituais
e mestres de regresso para aconselhá-los. A princípio, seria necessário terem passado por 2 experiências. Uma delas é a experiência de vítima e a outra uma experiência de perpetrador, mas estas teriam de ser suficientemente chocantes à semente das estrelas, para que pudessem lhes causar uma quebra de suas crenças, em suas próprias crenças e crença na bondade dos outros. Em essência, a crença em sua própria divindade inerente e na divindade inerente de todos os outros é o que será quebrado em uma semente das estrelas. Deixar de ver a si mesma como uma parte da unidade eterna e se ver como um mero objeto da criação é o objetivo final. E com isso, é claro, acreditar que todos os outros à suas voltas sejam, similarmente, apenas criaturas mortais, perdidas e impotentes. Sem esta quebra, vocês não poderiam reduzir as suas consciências para a profunda dualidade da terceira densidade, a frequência vibratória da Terra. E se vocês não reduzissem suas frequências, não poderiam nascer na Terra como terranos, como um ser humano da Terra. E foi assim que concordaram com isso. Concordaram e contrataram a quebra. Dizer que essas experiências são traumáticas é eufemismo. Todavia, esta é a única maneira de sobrepor um verniz de desconfiança e desconexão sobre o conhecimento profundo da alma que reside dentro do coração de uma semente das estrelas, em que todos são amor, são um e que todos carregam uma centelha do divino dentro de si. Portanto, uma experiência que por natureza seria traumática. Ser brutalizado por outros, violado, torturado, abusado, ser queimado na estaca como uma bruxa, submetido a atrocidades repetidas como um soldado ou como um civil capturado numa guerra, ser enterrado vivo, rejeitado por uma tribo, a morrer de fome sozinho no deserto. Esses tipos de experiências vitimizadoras constituem a primeira parte da quebra, uma parte que permite a uma semente das estrelas acreditar que os outros são maus, ímpios, não confiáveis e indignos de amor. E então, com sua fé nos outros bastante abalada, a semente das estrelas estará disposta a se defender deles e atacá-los em autodefesa. E assim, geralmente, em vidas separadas, as sementes das estrelas também se encontram perpetrando abusos e crueldade sobre os outros, usando seus dons naturais e poderes para vitimizá-los em suas comunidades, levando os outros a erros para suas próprias satisfações do ego. Causam estragos e danos, chegando ao fim dessa vida com provas suficientes para acreditar que eles são mesmo ímpios e indignos de amor. E assim, a quebra é concluída. Pode levar apenas uma vida ou 2, mas geralmente levam algumas. Entretanto, o ponto é que a semente das estrelas, então, se encontrarão habitando a mesma consciência de dualidade que todos os outros habitam na terceira densidade da Terra. A seguir, elas estarão prontas para a próxima fase, a terceira fase, que é a cura. Em algum momento, quando estão prontas para ouvir, cada semente das estrelas sente um chamado de seus corações para lembrar, alcançar além do trauma da quebra, as consciências transcendentes que trazem a cura, a verdade da unidade de todos, os ensinamentos ancestrais profundamente mantidos de seus povos e a vibração de seu planeta natal. Essas coisas, juntamente com avisos e lembretes contratados, como esta transmissão, é claro, ajudam todas as sementes das estrelas a ativamente se engajarem
em suas próprias curas. E assim começa a cura. É um trabalho lento e paciente. Não existem atalhos nem rápidas correções, mas direi que o núcleo do processo é o amor próprio, que permite que uma semente das estrelas encontre novamente sua conexão com o coração. Alcançar, além da camada do dano infligido durante a quebra, o seu conhecimento mais profundo e mais antigo. Tornarei esse processo um profundo desserviço se fingir que isso não é um tanto complicado e difícil. Curar-se num lugar tão confuso como a subrealidade da dualidade está longe de ser fácil. Encontrar sua conexão com o coração no lugar de tanto ruído psíquico é uma tarefa gigantesca. No entanto, para as sementes das estrelas, nunca foi prometido que seria fácil. Muito pelo contrário. Seria um desafio digno da mais valente das almas, onde mesmo as mais corajosas são testadas os seus limites. Mesmo os mais sábios e espiritualmente conectados podem se perder nesse lugar. Às vezes, vagando por dezenas, centenas ou mesmo milhares de vidas, num estado de profunda amnésia e angústia espiritual, antes de serem ajudados a se lembrarem do que aconteceu. Mas, qualquer que seja o caso, todo aquele que permanecer na trajetória acaba por despertar, curar-se corretamente em seu nível vibratório anterior e volta para casa. O quarto é a doação dos presentes. Antes de podermos falar do retorno, que é o quinto item dessa mensagem, devo primeiro abordar a doação dos presentes, que é o quarto item. Como se vê, curar-se já é em si um presente maravilhoso. Quando uma semente o faz, constrói na consciência um caminho que torna mais fácil para os outros o seguirem. Ao curar-se, você cura os outros sem mesmo sequer tentar. E, como já mencionado anteriormente, a maioria de vocês, por padrão, também oferece todos os tipos de presentes maravilhosos e amorosos para aqueles que coabitam sua realidade, apenas pelo fato de você ser o tipo de ser que é. E assim, quando curados e prontos para voltar, será fácil argumentar que já deram os maiores presentes para a Terra e seus habitantes. Entretanto, para muitos de vocês, isso não terá sido o suficiente. Muitos irão atravessar o limiar, passando por essa vida para, logo depois, ficarem decepcionados com eles mesmos. E muitos dirão coisas como: "Oh não, havia algo de importante que eu realmente poderia ter feito enquanto ainda vivendo na Terra. Eu poderia ter feito isso, eu estava lá, eu tinha tudo o que precisava para ser feliz, mas não fiz." Muitos irão sentir isso tão intensamente que pedirão para retornar à encarnação. Alguns retornarão a essa mesma encarnação, outros começarão uma nova encarnação e outros ainda terão alguma experiência alternativa, como Alkin, por exemplo. No entanto, não quero ficar atolado em tais detalhes, por mais interessantes que muitos de vocês os considerem. O ponto é que estou convidando-os para já se tornarem cientes deste problema, para que possam já irem pensando sobre isso, na medida em que aumentarem suas consciências e se curarem. De vez em quando, deem algum tempo ao pensamento. Que coisa amariam fazer? Que mensagem têm para entregar a este mundo? Que presente poderiam deixar para trás? Isso os deixaria se sentirem satisfeitos e completos quando estiverem longe daqui? E quando a cura e os presentes estiverem completos, o retorno começará.
Vamos falar agora do quinto, o retorno. Com o retorno, as portas para a galáxia e além estarão abertas para vocês. Depois de retornarem com sucesso de um contrato de sementes das estrelas, especialmente um difícil contrato das densidades do esquecimento, como na Terra, vocês terão infinitas opções para onde ir. Sem dúvida, já ouviram falar dos mestres ascensionados. Bem, irão se juntar às suas fileiras e, como tal, considerados co-criadores úteis e desejáveis em qualquer um da vasta gama de lugares da galáxia, realizando qualquer um de uma vasta gama de papéis. Apenas um deles será desempenhar o papel de mestre de regresso, de volta a seus planetas natais para ensinar, aconselhar e orientar a próxima geração de candidatos às sementes das estrelas. Muitos mestres ascensionados, no entanto, optarão por permanecer envolvidos com suas culturas planetárias adotadas. Neste caso, escolhendo permanecer ativos como guias e mestres para almas encarnadas aqui na Terra. Mas, dado o que as sementes das estrelas que estão retornando têm passado, dado o profundo autoconhecimento, a profunda compaixão e sabedoria que elas, por definição, alcançaram, estarão livres para explorar inúmeras opções alternativas. Algumas gostarão de ter um período sabático em que simplesmente viajarão pela galáxia como eméritas sementes das estrelas, visitando planetas habitados na medida em que seus corações a chamarem a fazê-lo, levando seus dons e sabedoria onde quer que sejam chamadas. E então, geralmente, encontrar uma situação que atenda a seus interesses e habilidades particulares. Um lugar para chamarem de lá para o próximo passo em sua evolução na jornada para a unidade. O sexto e o último é a rescisão. Nem todas as sementes das estrelas completam seus contratos. A maioria o faz. Entretanto, sempre existe um número que, por várias razões, elas não conseguem. Por mais que cada semente das estrelas seja treinada e preparada antes da sua missão, acho que nenhuma tenha completado o trabalho sem muitas vezes ter chamado por ajuda dizendo: não sabia o quão difícil isso seria. Isto porque simplesmente nenhum treinamento antes da missão pode preparar completamente uma alma para os choques e rigores, como os da quebra. Em primeiro lugar, depois, as longas vidas de profundo isolamento que vêm de se viver entre aqueles que não são da sua própria família de almas. Por esta razão, é justo que alguma semente das estrelas seja capaz de querer rescindir seu contrato. Isso deve ser possível quando ela disser: isto é muito, não posso ir até o fim. E na verdade, há uma cláusula para tal situação. No mapa de vida de cada encarnação de cada semente das estrelas, uma série de eventos de saída são previstos. Este assunto é tratado com alguma profundidade pelo meu estimado colega, Mestre 8, um ser que vigia todos os contratos de almas nessa realidade. Ele fala disso também através de Zingdad, no livro The Ascension Papers, ou Os Papéis da Ascensão. Embora eu os aconselhe a ler esse material para obterem uma compreensão mais completa, o que vou oferecer agora é a simples consciência de que cada vida contém momentos pré-planejados, momentos nos quais vocês são removidos do fluxo de suas vidas, tendo que tomar uma posição perante seus mestres e guias. Vocês são lembrados no que se inscreveram, lembrados da importância do que estão fazendo. E então, eles pedem a confirmação se vocês gostariam ou não de continuar em suas missões.
Se concordarem em continuar, retornarão a este fluxo de vida no momento adequado. Talvez em algum tempo antes do evento de saída, e dessa vez passarão por tal evento sem serem retirados, o que significa que não terão a memória da retirada, continuando em suas missões sem interferências. Se a pessoa discordar e optar pela rescisão de seu contrato de sementes das estrelas, então o evento de saída será totalmente promulgado e essa encarnação é terminada. Para aqueles que a conheceram naquela vida, parecerá que morreu, talvez em algum tipo de acidente ou algum trauma de saúde. Então, ela receberá um resumo gentil e amoroso e retornará à encarnação entre seu próprio povo, em seu sistema estelar nativo, para retornar ao seu equilíbrio e evolução espiritual. Isso não é visto como falha e não há nenhuma ignominia inerente em tornar um evento de saída. Enfim, de qualquer maneira, melhor seria se fosse realizado por essa semente das estrelas antes da sua saída. Para evitar confusão, gostaria de deixar claro que nenhum evento de saída é planejado como suicídio. Não faço julgamento de suicídio. Todavia, o suicídio causa trauma maciço aos seus entes queridos que ficam para trás. Por este motivo, eventos de saída não são planejados dessa forma. Por favor, leiam a seção acima mencionada no livro de Zingdad, se precisarem de mais compreensão desse tema muito sensível. E agora, um caso especial. Então, eu apenas esbocei sobre do que se trata um contrato de semente das estrelas. Em termos gerais, o teor é o mesmo que se encontra em todos os contratos de sementes das estrelas, independentemente de onde o contratado seja originário: Aldebaran, Arcturus, os Pleiadianos, Sírios. Estes e muitos outros sistemas estelares enviam regularmente sementes das estrelas pela galáxia fora para fazerem seus bons trabalhos. E assim, as sementes das estrelas têm encarnado ao longo dos tempos numa vasta gama de outros planetas. A Terra é apenas um dos muitos destinos que foram, por elas, servida. E na Terra, a sua civilização é apenas a mais recente de uma sucessão de civilizações a empenhar-se em sua própria ascensão da consciência e, portanto, a receber um contingente de sementes estelares. Assim, antes de tudo, desejo que compreendam que se trata de uma prática antiga e generalizada. Após isso, em segundo lugar, desejo que compreendam que o que ocorre agora aqui na Terra também é completamente único, muito especial e absolutamente crucial para o bem-estar e para o avanço das consciências de toda a galáxia. E aqui é onde eu vou fixar a narrativa na minha próxima transmissão. E com isso, desejo a todos um ótimo e afetuoso até mais. Até a próxima vez. Sou Adamo, da entidade monádica da civilização pleiadiana, e tenho falado com vocês, como sempre, através de Zingdad.